E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Intercambiando, o nosso podcast comigo, Yuri Leite, e convidados, onde a gente tem aquele bate-papo bem legal e descontraído com os nossos guests para falar sobre as experiências e vivências deles no exterior. Tudo isso para que você possa se preparar melhor quando for a sua vez de ir lá para fora. Hoje trouxemos uma convidada muito especial aqui para falar sobre um assunto muito delicado, que é a dura realidade que você tem que passar para você poder ter um filho na Irlanda. E hoje vamos tratar justamente da questão do pré-natal, do parto, do pós-parto, entre diversos outros assuntos burocráticos, como visto, auxílios, suportes que o governo pode dar, enfim, muito conteúdo sobre esse assunto. E para falar desse assunto, nós trouxemos ela, que é originalmente de Recife, Pernambuco, tem 27 anos e está na Irlanda há quase 4. Casada com Peter, que é o melhor chefe do mundo, e é mãe do Oliver, que tem 1 aninho. Seja muito bem-vinda, Marília Dourado. Hello. Oi, tudo bom? Tudo ótimo, Lila, e com você? Tudo bem por aqui. Perfeito. Então, Lila, antes da gente começar aqui o nosso podcast, eu só tenho um anúncio rápido para passar aqui para o pessoal. Percebam que tem um QR Code aí na tela de vocês. Se vocês quiserem fazer qualquer tipo de contribuição financeira, é só escanear esse QR Code e doar a quantia que vocês desejarem. Qualquer quantia que vocês doarem já ajuda muito a gente aqui. E se você quer contribuir com o nosso canal, mas não pode fazer uma contribuição financeira, dá uma passadinha lá no nosso canal do YouTube, deixa seu like, deixa comentário, se inscreve no nosso canal. Qualquer tipo de engajamento que você se sentir confortável em fazer, a gente também agradece bastante. Esse episódio ele é importantíssimo para todos aqueles que estão para ser papais e mamães. Especialmente porque Lila acabou de passar por isso, ela vai passar diversas dicas aqui durante o nosso conteúdo para vocês. Então fiquem com a gente até o final e compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos que também estão para ser pais e mães, tá certo? Então, Lila, vê só, eu te chamei aqui porque muitos dos que nos acompanham estão para ser pais, estão para ser mães aí na Irlanda e às vezes eles programaram a gravidez, às vezes não, simplesmente aconteceu e muita gente fica desesperada com todo o processo, não entende como é o passo a passo, as burocracias, as leis, enfim, é toda uma coisa que a pessoa tem que acompanhar e saber e muita gente não sabe. Como tu passou por isso recentemente, né? Como eu falei, eu te chamei aqui para a gente poder explicar um pouco mais para essas pessoas como é tudo isso, para que elas possam também se preparar. Pode ser? Eu vou adorar ajudar. Eu amo quem me procura para saber como são os processos e tudo mais. E olha que é processo, viu? A gente vai ter bastante coisa para falar aqui, porque eu só sei parte do processo e eu imagino que tenha muito mais do que eu não sei também. Eu sou uma das pessoas que não tô para ser pai nem mãe, mas tenho que aprender caso um dia eu tenha filho também, né? Então, para começar aqui, eu queria aproveitar e perguntar para você como é, logo no comecinho, a questão para identificar que você tá grávida. Eu pergunto isso porque eu já vi em muitos filmes, né, que a menina normalmente vai no banheiro e mija ali num palitinho, que eu nem sei como é o nome daquilo, para ser sincero. E aí ela vê se tá grávida ou não, mas eu sei também que aquilo ali dá um falso positivo. E eu queria saber se tem algum exame que a pessoa pode estar fazendo, que as mulheres aqui podem estar fazendo, para poder confirmar essa gravidez e como é esse processo para poder fazer esse exame. Então, no Brasil, a gente costuma fazer um exame de sangue que identifica o beta-HCG, né? Mas aqui, não, aqui é diferente. Você faz o testezinho de farmácia mesmo, faz o xixi no palitinho. Tem alguns que são mais modernos, que dizem, por exemplo, a quantidade de semanas que você está grávida. De 1 a 4 semanas, mais ou menos. Eles dão uma previsão. É um teste mais digital. Diferente do palitinho, que ele só sobe o xixi na listrinha e aparece 2 listrinhas, positivo ou negativo. Eu fiz um teste baratinho que vende na Deals, 1,50, vem 3, e deu positivo. Depois, um pouco mais tarde, quando eu estava por volta de 4 semanas, eu fiz o outro teste de farmácia, esse digital, e deu que eu estava grávida de 1 a 3 semanas. Então, eu procurei o médico. O médico é o GP, o General Practice, que você procura para qualquer coisa que você venha a ter na Irlanda, e ele simplesmente faz outro teste de farmácia lá no consultório, lá na sua frente. Ele pede para você fazer o xixi no potinho, no banheiro, claro. Você dá o xixi para ele bota no testezinho de farmácia, e ele se virou assim para mim, fez:
parabéns, você tá grávida. Eu, nossa, que Então, descoberta. tá, beleza, entendi como é o processo. Ele é relativamente mais simples do que eu achei que seria. Eu achei que seria até mais complicado, né? Irlanda sempre, médica é sempre mais complicado. Mas com relação ao custo, né? Você falou do teste do palitinho, vem 3, foi 1,50, mas com relação ao GP, você paga, não paga, paga algum adicional para fazer o teste? Como é esse esquema da questão dos preços? Então, eu não sei porquê, mas quando eu fui no GP, ele não cobrou nada. Ele me deu uma vacina de gripe, a influenza normal, e fez esse teste e não me cobrou nada. Normalmente você paga em torno de 25 euros a vacina e a consulta do médico, que pode variar entre 50 a 70 euros. Nossa, é relativamente caro, hein? 75 euros é bastante. Normalmente o GP é até um pouco mais barato, né? Tipo, pelo que eu estudei na época que eu tava morando aí na Irlanda, era ali em torno de 60 euros. Não é tão mais barato assim, mas já é um desconto de 15 euros, né? Já é bastante coisa. Mas tá certo, entendi o processo e entendi a questão de preço. E aí tu identificou que estava grávida, né? O médico disse, virou e falou para você, parabéns, você tá grávida. Conta pra gente como é o processo, então, do pré-natal, né? Todo o processo aí dos 8, 9 meses que você passou, desse momento que você descobriu até o momento do nascimento do Oliver. Como é esse processo? Quais são os exames que você tem que fazer? Os médicos, o acompanhamento? Conta aqui um pouco pra gente. Então, assim que ele dá esse diagnóstico, ele escreve uma carta e ele te encaminha para o hospital mais próximo. Normalmente, esse médico ele sempre encaminhava todo mundo para o Rotunda, que é no centro de Dublin. E na época eu morava perto do GP e perto do hospital. Inclusive, o GP, quando você vai para o GP, ele é normalmente perto da sua casa. Eu morava no centro, então fui lá, ele me recomendou para o Rotunda. Porém, algumas pessoas também vão para o Mater. E agora, morando mais distante, provavelmente eu iria para o hospital de Cavan. Mas eu poderia escolher. Por exemplo, lá ele não me deu nenhuma escolha. Mas o meu instrutor, quando eu estava aprendendo a dirigir para tirar a licença, a esposa dele estava grávida. E ele falou que ele escolheu ir para Rotunda porque ele achou melhor lá. Porque ele disse assim: se você vai ter um bebê, tenha num hospital de bebê. Ele também trabalhava para o HSE e ele falou que já ouviu muita coisa negativa de outros hospitais e ele só confiaria ter o filho dele no Rotunda. E então, assim, tá, pelo menos isso na época eu não sabia, né? Mas eu fui encaminhada para Rotunda, ele me deu uma carta, eu deixei na recepção. Na recepção, eles pegam uma carta e alguns dias depois na sua casa você recebe um cronograma, mais ou menos, uma outra carta, falando como vai ser feito o pré-natal. Só que é um pré-natal conjunto. Tem parte que vai ser no GP e tem parte que vai ser no hospital. Se você tem algum outro problema, alguma predisposição à hipertensão, diabetes gestacional, alguma coisa assim que possa vir a ser uma gravidez de risco, essa situação todinha vai ser avaliada no GP. E aí, ele encaminha você mais cedo para o hospital ou não. No caso, o meu cronograma inicial, eu fui para o GP quando eu estava com 4 semanas de gestação. E o cronograma inicial era para eu ir no GP, ou no hospital, fazer em torno de 20 semanas, mais ou menos. Seria o primeiro ultrassom. 20 semanas, para quem não sabe, é em torno de 5 meses, eu acho. 5 meses de gestação, mais ou menos. Até eu me perco nas semanas. Mas, enfim, uma tem 40 semanas, 20 é mais ou menos a metade, né? 4, 5 meses. Então, você espera um tempo absurdo. Você não sabe se o bebê tá, sei lá, numa trompa. Você não sabe se o bebê tá com algum problema. Você não sabe se são 2 bebês. Então, se você quiser fazer um exame de ultrassom particular, existe a opção, e eu acho que, se eu não me engano, é em torno de 100 euros para cada um que você faz. Existem pessoas que pagam plano
o plano privado e tem o semi-privado. Eu não vou saber dizer a diferença, não vou saber dizer como é, mas eu sei que, por exemplo, ao invés de você ficar numa enfermaria no final da gestação, você vai ter direito de ter um quarto só para você. Mas você paga em torno de 1.000 euros por noite. E o semi-privado, você tem um médico que te acompanha, o semi-privado e o privado, você tem um médico que te acompanha a gravidez toda, enquanto que no público você vê um médico diferente toda vez que você vai. E você tem que esperar os termos dele. Só que, voltando para o começo, né, do que eu estava falando, na minha família existe predisposição à diabetes. E eu comentei isso com o médico. Ele me encaminhou para o hospital para fazer um exame em torno da 10ª semana. E deu alterado. Normalmente, quando a mulher tem diabetes gestacional, começa em torno da 20ª semana. Mas comigo começou antes, lá para 10ª, no comecinho mesmo. Então, eles me internaram no hospital. Eu passei 3 dias para aprender a usar insulina. E desde então, eu precisei tomar insulina até o final da gestação e tive essa diabetes gestacional. Mas, por causa disso, eu tive um acompanhamento mais preciso, assim, mais visto de perto do que uma gestação normal teria. Então, eu fui fazer ultrassom para checar o peso do bebê com mais frequência. Mas aí tem o grande ultrassom, né? O grande ultrassom morfológico, que eles avaliam tudo. Coração e o sexo do bebê. E esse ultrassom, ele é só por volta dos 6 meses de gestação. Então, imagina, a gente esperou 6 meses para descobrir o sexo do bebê. E ainda esperar, porque eu pedi pra moça lá escrever no papel, ela escreveu, eu dei pra uma amiga, minha amiga só tinha disponibilidade de fazer o chá revelação 2 semanas depois, então a gente só demorou, viu, pra descobrir. Enfim, tem todo esse processo. No meio do caminho, você vai pro GP. Aí, toda vez, você tem 6 consultas com GP durante a gestação. Essas consultas são todas de graça. Aqui na Irlanda, tem 2 vacinas obrigatórias. Assim, claro, se você quiser tomar, mas recomendadas para gestantes tomar, que é a de coqueluche e a de gripe. Todas dadas no GP. Toda vez que você vai no GP, eles checam o seu peso e botam um negocinho na sua barriga que checa os batimentos cardíacos do bebê. Se porventura vier a acontecer alguma coisa que te preocupe nesse meio tempo do parto e da descoberta da gravidez, você primeiro liga para o GP. Se for em horário de trabalho, entre 9 e 5 da tarde. Você liga para lá, diz, olha, aconteceu isso, isso e isso. Comigo aconteceram 2 vezes. Eu tive um sangramento bem levezinho. Se fosse hoje, eu não teria ido. Porque eles pediram para eu ir na clínica. A médica falou... Eu fui na clínica. A médica falou, tá, então vou lhe encaminhar para emergência do hospital para ver o que é. Aí eu fui direto da clínica para emergência do hospital, esperei umas 5 horas para ver um médico, alguém. Aí fizeram o teste lá, falei com a enfermeira. Quase nunca via muitos médicos lá, a maioria do processo era feito com enfermeira, no caso. E aí disseram, é normal, muitas mulheres têm isso durante a gravidez, pode ir para casa. Aí eu fui para casa. Na segunda vez eu tava mais pro fim da gravidez e eu achei que a bolsa tinha estourado, mas não tinha estourado. Mais uma vez. Esperei umas 6 horas
Detalhe, a gente não tem comida, a gente só tem água. Não tem nada. E o Peter nem poderia ficar comigo, porque tava assim, em pleno Covid. Então era só eu. Na segunda vez ainda foi de madrugada. O Peter ficou esperando do lado de fora, dentro do carro. E chegou umas pessoas super alteradas, tentando arrumar o carro. Olha, loucura total. Ixi, Maria. Dentro de Dublin. Complicado. Esse negócio, esses médicos na Irlanda são complicados, né? Nossa, é uma condição muito difícil. Eu vou inclusive perguntar isso mais pra frente pra você, essa questão do médico. Mas antes da gente prosseguir aqui rapidinho, eu queria pedir só pra quem estiver assistindo a gente, que souber a diferença entre o plano privado e semi-privado, não é? Deixar aqui embaixo nos comentários, se você puder, para outras pessoas também poderem saber a diferença, qual mais vantajoso, enfim. Se você puder, não se importar, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas desculpa, continue. Você estava falando da questão do médico, da segunda vez. Então, eu fui na emergência só 2 vezes, graças a Deus. E foram experiências relativamente demoradas. Porém, quando o Peter precisou ir na emergência, semana passada mesmo, ele demorou 8 horas, não foi atendido, teve que voltar para casa e ir em outro hospital. A questão é que em Dublin a situação é bem mais complicada. Acredito que se eu resolver ter outro bebê e eu resolver ir no hospital de Cavan, que é meio que o meu estado aqui, vai ser bem mais tranquilo. Então, tá certo. Eu entendi meio que o processo inteiro que você passou até o momento da gravidez. Você tem 6 consultas que são de graças com o GP, vai ficar alternando entre GP e o hospital, e se houver algum problema, você entra primeiro em contato com o GP, e aí dependendo do que o GP falar, você é direcionado para a emergência, e você vai para a emergência e fazem o teste em você. É um teste relativamente demorado, você tem que passar horas sem comida, e às vezes até sem acompanhamento, dependendo da situação, né? Covid podia estar, mas dependendo da situação, pode ser que dê, pode ser que não dê. Então, de todo esse processo que você passou aqui, qual foi o processo assim que você menos gostou, assim, o processo que mais te incomodou? O que foi que te mais incomodou durante esse processo? Olha, eu acho que foi a falta de não ter um médico consistente. Toda vez era uma pessoa nova. Ah, teve um detalhe super importante aí nessa situação, que durante minha gravidez, lá por volta da 30ª semana, o HSE, que é o sistema de saúde da Irlanda, foi hackeado. Então, o que é que aconteceu? O hospital simplesmente perdeu a informação de todos os pacientes da Irlanda inteira. É uma coisa só fica melhor e melhor. E o bebê nem nasceu ainda, né? A gente ainda tá falando do pré-natal. É muito perrengue acontecendo, muita treta acontecendo, muito imprevisto acontecendo. E não ter médico, não ter um atendimento de qualidade, as coisas só ficam cada vez melhores. E agora... Desculpa, vá, prossiga. Ah, tá. O problema é que aqui você vai pro médico e você nunca recebe um exame em mãos. Eles te dão um diagnóstico por telefone. E se você não entender inglês, meu Deus. Você simplesmente fala, tá tudo certo com você ou tem algo errado, vá pro hospital. Eles nunca te dizem resultados específicos ou só dizem está certo ou errado. E é isso. Situação. Sistema de qualidade de primeiro mundo, hein? Oh, nossa, esses médicos. Mas então, agora eu queria entender um pouco durante a questão do parto, né? A gente falou do pré-natal, eu queria agora entender um pouco da questão do parto em si. Aí aqui eu separei algumas perguntas para te fazer, eu vou fazendo as perguntas e tu vai respondendo. Bora lá? Uhum. Então vamos lá. Você identificou que a criança tá para nascer, vamos supor, em 40 semanas, né? Foi a média que você falou aqui. E aí, vamos supor que 40 semanas é próxima semana. Você tem que agendar esse nascimento, ou é tipo por ordem de chegada? Vai chegando e aí, tipo, na hora que chegar, você vai pro hospital e aí, chegando lá, por ordem de chegada, você é atendido.
E tu sabe dizer o que acontece se alguém parir antes ou depois do dia que de fato foi agendado, o que eles fazem, no caso, se for um agendamento, né? Se for antes, acontecer de estourar antes ou depois desse dia agendado, o que é que as pessoas têm que fazer para poder fazer aí, para poder ter o filho ou filha parido? Então, são muitos passos, muito complexos. Primeiro, você tem a data. Você tem a data desde o começo da gravidez, uma data de previsão. Digamos que essa data é dia 30 de novembro. Você vai passando pela gestação, vai tendo os acompanhamentos. Se sua gestação for de risco, você vai ter mais acompanhamentos. Já ouvi dizer que tinha uma menina que estava internada no hospital em uma gestação de alto risco. Passou, assim, 3 meses lá para não ter risco nenhum de perder o bebê. E foi isso. Teve o bebê. Mas, numa gestação normal, você só vai no hospital cada mês. E quando chega no final, você começa a ir toda semana. Pelo menos foi assim comigo. Mas eles estavam muito preocupados com a diabetes, né? Porque o que acontece se você tem diabetes gestacional? O seu bebê, ele pode crescer demais. Muito açúcar, muitos nutrientes, né? E bebês que crescem demais vão ter dificuldade no parto normal. Aqui, eles vão querer 99% dos casos que você tenha o parto normal. Nunca ouvi falar de alguém que agendou uma cesárea. Nunca. Inclusive, tem uma conhecida minha que ela tinha um histórico, um problema na coluna e na bacia, e os médicos dela no Brasil sempre falaram que ela nunca poderia ter um parto normal. E aqui ela falou isso pro médico. O médico olhou assim pra cara dela, mostrou a tela do computador e falou assim: olha, essa aqui é a taxa de mortalidade no seu país. A gente é referência, a gente sabe o que faz, então você vai ter parto normal, sim. É um trauma totalmente desnecessário, que é um estresse. Nenhuma mãe deveria passar por isso, mas infelizmente a realidade é que, no meu caso, eu até queria um parto normal. Eu não sabia o que eu queria, na verdade, mas eu gostava da ideia, assim, de um parto normal. Só que meu bebê, ele não poderia passar da 40ª semana. Então, por causa da diabetes, né? Então, eles marcaram uma indução. Uma indução é quando você tem um certo hormônio que começa a dilatação do colo do útero para que um parto normal comece. Mas, para mim, eu não sei, porque eu não tive nenhum outro parto, né, para saber. No meu caso, eu achei que ter uma indução foi 1000 vezes pior, sabe? Porque, não sei, era uma dor, era uma coisa. E tudo aqui eles falam: ah, não, toma um paracetamol. Solução para tudo. Assim, gente, cuidado, tomar paracetamol vicia, mas aqui tudo é paracetamol. Então, assim, eu tive que sofrer. Assim, quando eu fui ter o Oliver, eu tive que sofri por 14 horas. E eles me deram paracetamol. Só porque no parto existem 2 fases. O parto inicial, o começo do trabalho do parto, e o parto ativo. O parto ativo é só quando você tem 3 centímetros de dilatação ou quando a bolsa rompe. Então, só a partir desse momento é que eles podem dar epidural. Epidural é anestesia, que vai na sua coluna e você fica paralisada do quadril para baixo, né? Só que para você chegar nesses 3 centímetros é dor, viu? É dor. E eles não dão nada antes disso. Só paracetamol. Então, só paracetamol. Pois.
Detalhe, eu cheguei lá na enfermaria para o dia da indução. A indução começou às 10 horas da manhã. Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher gritando. Era uma enfermaria compartilhada, tinha umas 6 outras mulheres. A mulher gritava, ah! Ai, meu Deus do céu, que escândalo, né? Gente, todo mundo? Como é que pode? Daqui a pouco eu era a mulher gritando. Mas é uma coisa controlável. É assim, é um chamado da natureza. Não tem como não gritar. É triste, é triste. Desculpa, não era pra eu estar rindo, não, que a situação é delicada, mas é engraçada do jeito como você conta. Inclusive, você tá falando da questão da indução. A minha próxima pergunta já é meio que, não da indução específica, eu nem sabia que você tinha feito, mas tipo da questão do atendimento, né? Você falou dos médicos e tudo mais. Eu queria saber como é o serviço para te atender. Quero saber isso porque eu já tinha escutado, antes mesmo de você falar hoje, que tinha gente que já tinha passado 20, 30 horas esperando numa emergência para ser atendido e não tinha sido atendido, e quando foi atendido, mandaram ir para casa, disse que era uma gripinha, não era nada, estava febril só, não tinha por que estar na emergência e a pessoa estava morrendo, né? Então, eu pergunto como é a questão justamente do serviço aí do hospital com relação a isso do parto. O atendimento na hora que você chega, o atendimento na hora que você está fazendo e o atendimento, no caso, depois, né? Logo quando o bebê nasce. Olha, eu acho que em relação aos outros tipos de problema, a emergência para a gestante, ela tem uma atenção mais especial. Afinal, um bebê, né, é uma coisa muito delicada que precisa de uma atenção. Apesar de eu ter esperado 5 horas, se fosse algo com muita urgência, eles me levariam para uma área específica. Eles não me deixariam esperando. Então, tem prioridade, tem bastante prioridade. Mas, voltando um pouquinho para responder uma pergunta que eu acho que eu não respondi, uma das partes que eu menos gostei foi isso, o acompanhamento médico. Acho um pouco complicado esse quesito do resultado de exames, do acompanhamento médico, acho péssimo. Durante o parto, parecia que as pessoas não estavam se importando muito nesse primeiro parto. As enfermeiras que ficavam lá, acho que elas já estão muito acostumadas, é aquilo o dia todo, mulher gritando, não sei. Porém, quando eu passei para o parto ativo, foi muito melhor. A gente não tem um parto com médico, a gente tem um parto com uma parteira, midwife. E ela fez, a gente vai para um quarto separado, né? E nesse quarto separado, o Peter, ele pôde estar. Durante a indução, o Peter, ele só poderia ficar no horário de visita, o que foi a pior coisa do universo para mim. Foi devastador, foi traumatizante o fato do Peter precisar partir. Porque eu fiquei chorando, gritando, sozinha, não tinha ninguém do meu lado, sabe? Era das 8 às 8 da noite, e quando deu 8 horas da noite, ele precisou sair. E ele voltou, quando eu liguei pra ele, eu falei assim, volta, que começou agora o parto mesmo, né? Então ele voltou. Graças a Deus a gente tava morando perto, né? Andando era só uns 15 minutos. Então ele chegou lá. Ele pôde ficar lá até o bebê nascer. Porém, depois que o bebê nasceu, eu tive uma suturazinha. A médica veio só nesse momento e deu o ponto. Ela deu os pontos lá, saiu. Eu não tive nem muito tempo, assim, de ficar com Oliva, de tentar dar de mamar lá no quarto do parto, porque chegaram me tirando, dizendo, vamos sair, tem muita mulher parindo, vamos embora, e me botaram na enfermaria. Maria. A Oliva nasceu às 6h19 da manhã, e o Peter pôde ficar lá até 8 horas da noite. Só que eu já tava assim, né? 14 horas
sem dormir, sem nada, ele também, né, exausto. Imagina ter que cuidar de uma criança assim, né? Foi horrível. E aconteceu uma coisa bem séria, só que eu nunca tomei nenhuma providência, nunca fiz nada em relação a isso. Foi que durante esses acompanhamentos com o médico que é trocando e com o hackeamento do HSE, eles tinham feito um exame em mim e eu tava com anemia, mas ninguém me falou nada. Durante o parto, eu perdi quase 1 litro de sangue e foi muito, tipo, muito sangue e não me falaram nada. Então, eu tava sem tomar ferro, perdi muito sangue. Quando eu voltei para casa, eu perdi os movimentos da perna, não conseguia andar. E foi assim, foi desesperador. Só que aí, quando você tem um bebê, as enfermeiras, que são as enfermeiras da primeira infância, que lhe acompanham pelos 2 primeiros anos da criança, elas vêm na sua casa. Elas vieram e elas meio que têm um prontuário do hospital falando. Aí ela viu o meu estado, ela ficou assim, desesperada, olhou lá e disse: Nossa, mas você não sabia? Foi aí que ela me contou que eu tinha perdido muito sangue, que eu tava com anemia. Aí eu fiz: Não, ninguém me falou nada. Ela pegou, me passou, recomendou um remédio, né, um suplemento de ferro bem forte e uma dieta com bastante ferro. Descanso, ela disse que eu precisava descansar, porque juntou tudo, né? A falta de ferro, a perda de sangue e a exaustão, porque eu não estava conseguindo dormir e Oliver não estava conseguindo mamar. Então, ela disse que eu precisava dormir, todo mundo precisava sair de casa. E aí, quando fizeram isso, foi que eu descansei. 2 dias depois eu comecei a andar de novo. Mas foi tenso. Tu vai compartilhando a tua história, eu sou meio sensitivo, né? Tu vai compartilhando a tua história, eu tô me sentindo agoniado aqui. Eu já fui testar minhas pernas pra ver se tava mexendo. Porque você vai falando, eu vou começando a pensar que é comigo aqui, Jesus do céu. Nossa, que situação delicada. E pasme se quiser, né? Você começou a falar da questão do médico. A minha próxima pergunta era justamente da questão do médico. Eu ia perguntar como é o atendimento médico pro parto. Ia fazer uma subpergunta aqui que é: como é a questão do custo com o parto? Tem algum auxílio ou suporte financeiro para ajudar as famílias nessa etapa? Tipo, quais são os custos e se tem alguma ajuda com relação a isso? Você disse que tinha uma midwife, né? Você que paga, o estado que paga, tem alguma ajuda? Não tem? Como é que é? Se você for pelo público, é tudo grátis. Porém, você vai ficar numa enfermaria com mais 5 mulheres no pós-parto. Eles só fazem cesárea se for de emergência ou muito, muito, muito necessário. Se você fizer uma cesárea, você vai ter que ter uma recuperação sozinha também, porque o acompanhante só pode ficar lá com você no horário de visita. Então, durante a noite, é só você. Quando eu tive o aula, estava muito cheio. Aqui na Irlanda, todo mundo gosta de ter filho, não sei o que é isso. E eu percebia o estresse nas enfermeiras. Tinha uma enfermeira que ela era muito rude e tinha uma que era um amor. Então, assim, eu acho que quando elas estão acostumadas demais, sabe, fazem isso há 40 anos, elas ficam meio bruxonas, sabe? Mas, não sei, as novinhas são melhores. Elas estão, sei lá, tem um pouco mais de empatia com a gente, sabe? Ajudam mais. No hospital eu passei só 2 ou 3 dias após o parto. Vem um médico só, nesse período todo, vem só um médico verificar o bebê, ele vê rápido a testa, vê se tá tudo bem com o bebê. O resto são só as enfermeiras. No parto, só a parteira. Médicos só são muito necessários. E algumas pessoas também vêm, por exemplo, vem a assistente social, falar sobre o registro, né, de nascimento, vem uma pessoa que checa a audição do bebê, dá um atestado dizendo se o bebê tem algum problema auditivo, vem... Basicamente, assim, vem a assistente social, ela pergunta
se você está se sentindo bem, porque no pós-parto é muito comum ter uma sensação chamada baby blues ou depressão pós-parto, né? É uma coisa assim mais comum do que você pode imaginar. É uma coisa que acomete quase todas as mães e pode ser uma coisa muito séria, né? Às vezes você não se sente bem com você mesma ou com o seu bebê. Graças a Deus eu não senti nada disso. Não tive nenhum problema, até me acho estranha, na verdade, porque todo mundo que eu conheço teve. Eu fico, ixi, Maria, eu acho que eu não sou uma mãe normal, não. Até hoje em dia eu deixo o Oliver muito tranquilo explorar o mundo. Vai, menino, vai-te embora, sabe? Mas eu sou tranquila, assim, não tive nada disso. E é isso. Durante o hospital, eu achei péssimo, só queria ir pra casa, ir pra casa, ir pra casa, ir pra casa. Quando cheguei em casa, teve a situação do parar de andar, mas as enfermeiras que iam lá, elas ajudam bastante. Elas ajudam no quesito amamentação, elas pesam o bebê, elas tiram as medidas do bebê, peso, tudo mais, acompanha. E, como eu disse já, né, o Oliver, ele não conseguiu mamar, ele não conseguiu ter a pega. Eu tava muito cansada também e eu tentei tirar o leite, mas foi secando, secando. Tinha bastante leite, mas secou até um ponto que eu só fiquei na fórmula. E Entendi. isso. Então, eu já vou voltar para a pergunta aqui, ainda tem mais duas antes da gente falar do pós-parto. Mas antes de eu falar, eu queria te perguntar se tu conseguiria dizer qual é o procedimento para uma pessoa que tem o depressão pós-parto, que você disse que em inglês era blue... Esqueci a palavra. Qual é a palavra? Baby Blue. Baby blue, isso mesmo. Que sacanagem com blue. Tudo que é de ruim em inglês, eles botam blue no final, é expressão. Mas então, eu queria saber se você sabe dizer qual é o procedimento que a assistência social teria se você tiver o baby blue e se você tiver, ou a depressão pós-parto no caso. Eu acho que ela recomendaria algum profissional na área de psicologia. Eu não sei dizer. Mas assim, o Baby Blue é muito mais comum, né? Porque o Baby Blue é aquela queda de hormônio, é você se sentir diferente, é você se sentir um pouco desesperada para proteger seu bebê. É uma coisa assim muito mais normal. Já a depressão é uma coisa que tem menos frequência acontecendo, mas que precisa de uma atenção maior. Mas eu não sei dizer o que aconteceria se você fosse diagnosticada com depressão. Entendi. Inclusive, se você se sentir confortável de compartilhar a sua história, eu peço para você também deixar no comentário, pode ajudar outras mães que estejam ou passem por isso, para elas entenderem como é o procedimento e também estar mais preparada. Agradeço se você puder participar lá, deixando sua história nos comentários. Mas então, vamos voltar aqui para as perguntas que eu separei. E a próxima pergunta que eu ia te perguntar, e você meio que já respondeu, é se o pai pode participar do parto ou não pode. Você disse que o Peter participou. Mas aí eu queria saber, se o pai estiver trabalhando na hora, estiver programado para trabalhar na hora, ele pode se ausentar do trabalho para ir acompanhar o parto? Como é esse problema, esse procedimento? Tu saberia explicar? Então, ninguém descobre que vai ser pai no dia, né? Então, assim, pode até ser que tenha, mas normalmente você já tá avisado no trabalho, olha, meu bebê vai nascer em qualquer momento nessa semana. E aí, ó, eles são super entendíveis, eles entendem, eles, não, vá-se embora, vai-se embora, vai ter filho. Eles liberam. E aí, uma vez que o pai, ele sai, se ausenta para ir para a maternidade, para o bebê nascer, ele fica na licença paternidade, né? Porém, se o pai não for presente, ou se o pai não for escolhido para ir ao parto, pode ir outra pessoa. Qualquer pessoa que você confie. Pode ser sua mãe, um amigo, pode ser qualquer pessoa. Porém, só pode ir essa pessoa. Não pode ir mais ninguém. Assim, no parto e nas visitas. Entendi. Ah, legal. Pelo menos é uma coisa até organizada, né? Qualquer coisa que acontecer, você pode até botar uma outra pessoa de confiança.
E a próxima pergunta que eu tenho aqui para ti é se tu teria algum comentário a mais para falar aqui sobre a questão do parto, né? Durante essa etapa do parto especificamente, se tem mais alguma coisa que você acha válido falar aqui para os pais e mães, para eles estarem cientes e mais preparados. Olha, não se desespera, vai dar tudo certo. Os bebês nascem no tempo deles, não se preocupe. Sempre dá certo, né? Realmente, eu já ouvi muito relato de algumas pessoas dizerem que perderam os bebês nas últimas semanas de gestação. Então, isso é preocupante, ao meu ver, mas se você puder pagar umas consultas a mais, fazer um ultrassom no final dessa gestação, ou até comprar um desses aparelhos que vem na Amazon e nem é tão caro, só para ouvir o coração do bebê, isso me deixaria mais confortável. Na próxima gestação, com certeza eu vou fazer algo do tipo, só para ficar em paz. Mas, realmente, assim, eles fazem tudo muito bem aqui, no quesito do parto. É isso. Não se desespera, vai dar tudo certo. Entendi. Eu nem sabia que existia esse equipamento, gente. Deve ajudar uma mão na roda isso. É. Tá. Aí aqui a gente já falou basicamente do pré-natal e do parto. Vamos iniciar agora o pós-parto. A gente já adiantou bastante coisa. Eu tinha separado aqui para te perguntar. E aí, a primeira pergunta que eu ia te fazer é justamente a questão dos médicos, né? Mas aí você já comentou que o médico só dá uma checada no bebê, ver se tá tudo certo, confirmar que tá tudo bem. E no seu caso específico, teve uma questão de sutura que precisou ser feito. Basicamente é isso, né? Tá. Então eu vou Sim. partir para a próxima aqui. Eu queria agora passar para uma parte mais burocrática, né? Aqui a gente já teve a questão da a criança já nasceu, já teve um acompanhamento do pós-parto, e aí eu queria entender agora a questão burocrática. Tem muita coisa burocrática para perguntar. Começando com a parte de licença maternidade e paternidade. Eu queria saber como funciona, quanto tempo cada um tem direito, como você solicita, quem paga, no caso de ter o auxílio, né? Quais são os requisitos para poder receber, quanto você recebe, como é que explica, como é que funciona isso das licenças maternidades e paternidades? Explica pra gente, por favor. Vamos lá, eu até anotei aqui porque eu não recebi nenhum tipo de auxílio de licença, né? Maternidade. Você tem direito à licença maternidade se você pagar o PRSI, que é o imposto, o Social Insurance, né? Você tem que pagar essa taxa por pelo menos 39 semanas antes de você ter o seu bebê. E, assim, vai variar muito. Vai variar se você é autônomo, se você é empregado, mas no caso da pessoa que tem um emprego não autônomo, você é empregado de alguém, você precisa ter essas 39 semanas pagas. No caso do autônomo é um pouco maior, acho que, se eu não me engano, são 52 semanas de contribuição, né? Você pode aplicar para essa licença maternidade 6 semanas antes do seu bebê nascer, da data prevista dele nascer. Porém, se seu bebê nascer prematuro, isso pode se estender. Você aplica da data que o bebê nasceu e eles vão adicionar no final as semanas, que digamos que ele nasceu 7 semanas antes, eles adicionam essas 7 semanas. Se seu bebê permanecer no hospital, isso pode se prolongar. E se você tiver um aborto espontâneo, após as 24 semanas, você tem direito ainda dessa licença maternidade por 6 meses. Ela dura 26 semanas para quem é empregado, em torno de 12 semanas para quem é self-employed. E assim, eu não tive direito, eu não sei porquê. Aqui na Irlanda é tudo muito confuso, sabe? Eu tava no auxílio do Covid. Então, apesar deles dizerem que com auxílio do Covid você poderia ter aplicado, eu apliquei, eu passei por todo o processo, preenchi o formulário, fiz tudo direitinho, e eles falaram que foi negado. Não sei.
A minha recomendação é que você tente ir até mais de uma vez, mas eu tava sem saco pra ficar aplicando. E em relação à licença paternidade, a licença do Peter, também foi muito complicado. Peter é uma pessoa que ele tá sempre resolvendo coisa, tá sempre correndo, trabalhando demais, então ele não para muito tempo para resolver burocracia, então tinha que ficar insistindo, fala, vê como é que vai ser, não sei o que, de preencher o formulário, mas não vou saber te dizer o que foi exatamente o que aconteceu, só sei que no trabalho dele, ele teve 2 semanas de licença paternidade, uma dessas semanas foi paga pelo trabalho dele, e a outra não foi paga. Então a gente perdeu uma semana, assim, de trabalho, né? Mas não sei. Porém, existem casos, por exemplo, que o governo vai pagar para você paga para o seu empregador e o seu empregador lhe paga normal. Por quê? O que acontece? A licença maternidade ou a paternidade, ela é só de 250 euros por semana. Então, assim, digamos que você tem um trabalho que te pague 600 euros por semana. Se você passar a receber 250, vai ser uma diferença muito drástica. Então, alguns empregadores, eles pagam a diferença, você só tem que pagar para eles ao invés de receber direto do governo. Legal. Eu queria saber também se existe algum outro benefício que você recebe além desse. Além da licença maternidade e paternidade, tem mais alguma coisa que te dão? Tem alguma coisa que te ajudam, te pagam? Vamos lá. Tem uma lista aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas que você pode receber para te auxiliar com a criança, né, com a família. Primeiro, tem uma coisa que é o Medical Card. O Medical Card você aplica se você tiver alguma doença grave, assim, uma doença crônica, né? No caso, eu tive diabetes. Eu pagava 80 euros, se eu não me engano, por mês, e aí eu tinha acesso a toda a medicação que eu precisava. As agulhas, as lancetas e as tirinhas para testar o sangue. Tinha que furar a barriga, injetar a insulina 4 vezes por dia. Enfim, isso tudo, se eu fosse gastar comprando remédio, seria em torno de uns 200 euros por mês. Mas com o Medical Card, eu só pagava 80 e cobria tudo. E isso serve para outras doenças também. Não sei dizer quais doenças, mas provavelmente são doenças assim que precisam de um acompanhamento constante, certo e fixo. Esse Medical Card, eu não preciso mais usar ele, mas no caso da diabetes continuado, do seu problema, seja lá qual for, vale a pena aplicar. O único problema é que você precisa estar com o visto em dia. Tem o Child Benefit, que eu apliquei logo que o Oliver nasceu. A gente passa por um processo, né, que durou mais ou menos uns 2 meses para ser aprovado. Porém, assim que ele foi aprovado, eu recebi o valor que eles não tinham pago de uma vez. Eu recebi em torno de 400 euros, que foi o valor que eles não me pagaram desde o dia do nascimento do Oliver. O Child Benefit, ele é 140 euros por mês, ajuda a pagar o leite e a fralda. E agora, depois de um tempo, 1 ano depois, a gente conseguiu o Working Family Payment, que é uma ajuda de custo, mas que eles vão assessorar a sua renda, a renda da família. Se você for uma família que tem muitos gastos, eles olham quanto você gasta de aluguel, do carro, se você tiver carro, tudo isso. E eles dão um auxílio baseado no que você precisa. No caso, a gente nem foi muito, eles dão 20 euros por semana. Paga
Não sei o que é que paga, não, mas enfim. É isso. Tem o RAP, que é um programa do governo, eu acho, que te ajuda a pagar uma acomodação. Não sei se tu conhece o RAP? O RAP, ele é um custo-benefício, mas é uma coisa muito complicada de se conseguir. Por exemplo, uma família com uma criança, assim, um pai, uma mãe ou duas mães, não importa, somos todos felizes. Uma família com uma criança recebe um valor, com duas crianças um pouquinho mais, e assim vai. Vai variar de região para região. Aqui em Cavan, na região que eu moro, é 450 euros, mas o meu aluguel atual é 1.200, uma casa com 4 quartos. Se fosse em Dublin, o valor máximo poderia ser 1.300. Mas o normal, no meu caso, se eu fosse morar em Dublin, seria 1.250 euros por mês. O problema é que para você se inscrever nesse processo, você precisa ter muitos pré-requisitos. Você precisa falar com o City Council e você vai entrar na lista. Assim que você estiver na lista, for aprovado, baseado em todas as circunstâncias lá, você vai ter que começar a procurar uma casa no private market, que é uma coisa muito difícil de achar. E aí, porque assim, o que acontece? Os landlords, eles são um pouco receosos de aceitar pessoas que estão no RAP, porque a maioria são pessoas que destroem a casa, sabe? Assim, não tem muita educação, e aí é difícil achar uma casa no RAP, mas não é impossível, e eu conheço muitas pessoas que conseguiram, sabe? Inclusive, na imobiliária que eu morei antes, eles aceitavam o RAP. A maioria, assim, são apartamentos, e aí, assim vai. Uma vez que você é aprovado, você começa a ganhar mensalmente esse dinheiro. Eles pagam direto ao seu landlord e você vai ter um auxílio. Aqui é 450, então eu teria um abatimento de 450 no meu aluguel, o que é assim, né? Seria uma ajuda bastante boa. Mas, se eu não me engano, eu não posso aplicar aqui porque, que eu não tô na lista, e mesmo que eu estivesse na lista, eu teria que pedir ao meu landlord, eu tenho até medo de pedir, porque imagina, ele ia pensar que eu sou uma lascada, ia dizer, não, vou mandar embora e vou achar outra pessoa que possa pagar, né? Então, assim, a gente fica com muito medo nessa crise que tá aqui, né? E além disso, tem o Single Parent Payment, que é para caso você seja um pai ou uma mãe solteira. Tem o Parent Leave, que é uma coisa que foi implantada agora na Irlanda, se não me engano, esse ano. Que você, até os 2 anos da criança, você tem direito de sair por até 7 semanas. E aí é a mesma coisa do Maternity Benefit, e a gente vai tentar aplicar agora quando a gente for pro Brasil. E aí, né, quem sabe eu não posso falar melhor como foi que isso funcionou depois. Além disso, toda essa recessão, todo esse problema do Covid, agora o governo está dando um auxílio de energia já recebemos 200 euros, implantado diretamente no negócio de energia da casa, e assim, né, tá salvando a gente. Só que esse ano eles vão dar 600 euros distribuídos ao longo do ano. São muitos benefícios. Agora, uma coisa que eu já anotei aqui para perguntar na próxima pergunta, mas já vou adiantar, que era a questão de pré-requisitos. Você falou que um tinha a questão do visto, outro tem uma lista de espera, mas a maioria desse, pelo menos, você consegue aplicar mesmo se seu visto estiver vencido, se você não tiver visto. Você tem uma facilidade, né, com relação a algumas pessoas, porque você é casada com
o Peter, que é europeu. Mas e se a pessoa for dois brasileiros, como é para aplicar o mesmo esquema? Não é o esquema? Todos têm direito? Ou tem que ter algum europeu ou irlandês para aplicar? Você sabe responder essas perguntas? Sei. Então, no RAP, por exemplo, você não pode aplicar se você for estudante, se tiver um STEM 2. Você pode aplicar se for STEM 4 ou europeu. Todos os demais, você precisa estar legalmente no país. Alguns, eles não perguntam inicialmente. Outros, eles vão pedir eventualmente. Eles vão dizer, mostre uma prova. Inclusive, eu apliquei agora para o Job Seeker. E eles pediram uma carta para provar que eu estou legalmente no país. Eu rodei essa Irlanda atrás dessa carta. Eu fui na Garda, eu mandei pro centro lá da imigração uma carta, porque eles não tinham telefone. Enfim, me responderam dizendo que eu tinha que procurar meu agente de imigração local. Procurei esse cara e ele disse assim, eles estão de palhaçada com a sua cara. Precisava de carta nenhuma, e aqui estou sem poder nem aplicar para o Job Seeker, porque não tem uma carta que não deveria ter. Enfim, é complicado, mas basicamente você precisa estar legal no país e não pode ser estudante. E eu acho que, na verdade, quando eu apliquei para o Maternity Leave, eu não pude prosseguir porque eu estava com o Stamp Tier, não estava vencido, mas ele estava naquele processo de renovação, adiamento, tudo mais, porque eu estava fazendo faculdade antes de conhecer o Peter, e eu tive que parar a faculdade. Então, assim, eu acho que foi isso. E aí, inclusive, já entra na parte da próxima pergunta que eu quero te fazer, que já é, novamente, com relação a essa questão dos vistos. Quando você engravida, né, ou quando você engravida alguém, você automaticamente já recebe um visto, você já pode ficar na Irlanda porque o seu filho ou filha vai ser irlandesa, ou não? Isso não garante visto? Como é esse processo? Não garante nada. Assim, quando você tá grávida, você pode ir no hospital. Independente de você estar legal ou ilegal, você vai ter um atendimento. Assim, isso é garantido. Porém, depois que o bebê nasce, aqui na Irlanda não concede a cidadania automática por nascimento. Você tem que... O bebê, ele vai ter a cidadania dos pais, ou, no caso do Oliver, que ele é irlandês, porque o Peter é europeu e ele mora aqui há mais de 6 anos. Então, assim, não precisa ser europeu, mas precisa estar morando aqui há mais de 6 anos e provar isso no processo de solicitação do passaporte da criança para poder ganhar o passaporte irlandês. E se não tiver como provar, ou não tiver esse tempo, a criança vai ter a nacionalidade dos pais. No caso, seria brasileiro ou romeno, no caso do Oliver. Entendi. Então, no caso, para brasileiros especificamente, você pode ter o atendimento, ter o seu filho ou filha na Irlanda, mas depois disso você teria que meio que se retirar do país, porque você não ganha o visto, né? Você não pode permanecer. É isso? Teoricamente. Tá certo. Eu adoro essas coisas que, teoricamente, a Irlanda dá uns negócios assim muito aleatórios. Mas então, tá, perfeito. A gente entendeu a parte do parto, né? Pré-natal, parto e pós-parto. A gente já entendeu a parte legal. Agora eu queria ir depois que a criança nasce. No caso, depois que seu filho nasceu, como é o processo, por exemplo, achar casa? Eu sei que tem uma crise imobiliária na Irlanda, já é difícil você achar casa para uma pessoa solteira. Imagina para uma pessoa que está comprometida e vai achar uma casa, um quarto para 2 pessoas. E aí você vai ter uma criança, né? Então você não pode, ou na verdade, não é que você não possa, mas normalmente você não fica numa casa dividindo, você fica na casa só para vocês. Então eu queria saber como é o processo. Os landlords aceitam com facilidade, não aceitam com facilidade? Como é a questão de achar casa? É difícil? É fácil? Conta aqui pra gente um pouco mais desse processo para você. Você já falou que estava em Dublin, agora está em Cavan, né? Então você já se mudou. Eu queria entender
Como é que foi isso, o processo, por quê, o que é que estava por detrás de tudo isso? Então, Dublin sempre foi muito louco. Louca. Uma loucura, não só Dublin, a Irlanda inteira, mas Dublin sempre foi uma loucura. Durante o Covid, ficou mais fácil. A gente precisava achar uma pessoa para passar a vaga da gente, caso a gente precisasse. Logo no finalzinho do Covid, que foi quando eu estava grávida, isso já começou a mudar, né? Porque as pessoas começaram a voltar a, a pedir as casas de uma maneira absurda, porque eles estavam cobrando menos, minha teoria, né? Eles estavam cobrando menos, e aí depois que o Covid passou, eles viram que poderiam cobrar mais, aí eles pediam a casa. Ah, não, me devolve a casa que eu vou fazer uma reforma. E no final das contas não era uma reforma, era só que ele queria renovar as pessoas para poder cobrar mais caro. Tem gente que realmente quis renovar. Mas enfim, muito problema em relação a isso. No final da minha gravidez, tava no final do quase assim, no final do Covid. Covid é eterno, né? Nunca vai acabar, mas das restrições. Eu mudei de casa três vezes no final da gestação, porque eu achei essa vaga numa imobiliária e um estúdio. Porque eu tinha que sair de onde eu tava, porque eu tava numa casa de estudante, sim, festa todo dia, né? Loucura. E achei um estúdio. Nesse estúdio era muito pequeno. No final das contas, tinha assim, muitas pilhas de coisas, principalmente pro bebê. E aí a gente se mudou para um apartamento. Só que o apartamento era no quarto andar, sem elevador. Eu não saía de casa. Era uma desgraça. Era uma desgraça. Era sofrível. E aí a gente foi mudando tudo perto, assim, um do outro, que era dessa mesma imobiliária. E aí eu comecei a procurar uma casa. Quando eu comecei a querer passar a vaga do meu apartamento, foi uma loucura. Meu Deus do céu, tinha gente vindo visitar o apartamento, desesperado, assim, dizendo que estava procurando há meses, que a esposa estava no Brasil, esperando com o filho. Pedindo, assim, um milagre, sabe? E no final das contas, a imobiliária disse que o landlord pediu a casa de volta. Então, se a gente não tivesse saído, ele ia pedir. E a gente, enfim, já estava procurando. A gente foi ver várias casas. A gente aplicou no Daft, que é um aplicativo para procurar casas, né? E a gente não queria dividir com ninguém. Até porque dividir uma casa com uma criança não é para todo mundo. Já ouvi muitos relatos de algumas pessoas dizendo que é uma rotina totalmente diferente. Você que ter paciência, você tem que se encaixar muito naquela rotina, naquela casa, você tem que ter confiança, você tem que, enfim, ter uma intimidade, né, com a pessoa, para poder dividir. Mas, enfim, é prioridade. Só que todas as casas que a gente via, todos os valores, assim, exorbitantes, coisa de 2 quartos, 2.000 euros, e a gente sempre foi negado. E aí eu comecei a ver na Irlanda inteira. Isso eram os preços de Dublin. Eu comecei a ver perto de Galway, perto de Cork, tipo, todos os lugares. E a gente foi ver uma casa até na Irlanda do Norte, assim, perto da Irlanda do Norte. Era lindo o lugar, mas... Nossa, era uma mansão, mas não tinha nada ao redor, né? A gente ficou amigo lá do landlord, a gente tomou um chá. Só que aí depois a gente pensou que pro Peter continuar trabalhando enquanto a gente transicionava, iria ser muito difícil, né? 3 horas de viagem todo dia. Então a gente decidiu não ficar com aquela casa. Até que um dia, assim, do nada, uma pessoa me liga dizendo: Ah, vem aqui visitar, é hoje. A gente foi, o carro da gente quebrou no meio do caminho. Era um barulho, a gente foi o caminho todo assim, ó. O carro berrando. E a gente, não, disse que eu tô com um sentimento bom com essa casa. Chegando aqui,
tinha uma senhorinha que ela tava mostrando a casa e a gente estacionou o carro do outro lado pra ela não pensar que a gente dois quebrados, né? E aí a gente conversou, puxou papo. Aí eu falei que eu era arquiteta, que eu trabalhava em casa. E aí ela deu umas dicas muito úteis de como conseguir uma casa, de como chamar a atenção do landlord. E ela disse que se a gente conseguisse provar isso, ela ia falar bem da gente, né? Porque a gente era muito simpático. Olha, minha simpatia ganha tudo. Então, eu tô sem trabalhar. Porém, ao mesmo tempo, minha mãe, ela me ajuda muito. Então, eu sempre tinha um dinheiro entrando na minha conta. Ela, inclusive, quis ajudar a gente na compra do carro e tudo mais. Então, eu tinha, assim, mais dinheiro do que o Peter em 3 meses. Ela disse que era bom a gente dar uma carta de referência do trabalho do Peter. Como eu não tinha um empregador, eu mostrei só o meu extrato assim bancário do aplicativo do EIB, falando que eu ganhava dinheiro, que tinha dinheiro entrando e saindo dos últimos 3 meses. Ela pediu uma carta de referência da antiga imobiliária, se a gente pudesse falar assim, se eles pudessem dar uma carta dizendo, não, essa pessoa é uma pessoa que sempre pagou em dia, uma pessoa boa que tomou conta da casa, fazer uma boa carta de indicação e assim, se mostrar proposto, né? Inclusive, quando você aplica no Daft, é bom ter um textinho falando muito, assim, bem sobre você. Oi, eu sou... Meu nome é esse, eu estou aqui há tantos anos, eu trabalho com isso, eu faço isso, eu adoro cuidar da casa, não sei o que, não sei o que mais lá. Enfim, falando como você é e que pode oferecer recomendações, bank statements, o que for necessário. Então, a gente deu os bank statements, que é extrato bancário, a gente deu as indicações, tudinho, e aí ela falou, o landlord gostou de vocês. Aí eu, ai meu Deus, a Mary Streep da Shopee ganhou. E aí a gente se mudou, mas eu não queria nem mais saber de nada. Só que assim, aqui ele foi o melhor landlord de toda a história. Ele é uma pessoa incrível, ele veio aqui, quando a gente se mudou, ele trouxe uma garrafa de vinho pra gente de presente. A gente só teve que assinar um contrato, é numa imobiliária, tudo direitinho, sabe? Não teve nenhum problema. E ele nunca implicou, assim, com pet, com nada. Ele sabia o tempo todo que a gente tinha Oliver. Isso é muito importante, você dizer que você tem um filho. E se você tiver pet, é muito importante você dizer. Porque alguns landlords, eles botam você para fora, assim, se eles descobrem que você que você tem um pet ou que você tem uma criança. Eu já ouvi relatos de que uma mulher, ela foi se mudar para uma casa nova, prestes a parir. E aí o landlord olhou assim para ela e fez: "Você tá grávida? Ah, não pode criança aqui não." Mandou ela pra rua. Ela teve o bebê naquela mesma semana, e não tinha para onde ir. E aí um assistente social veio e botou ela num alojamento temporário para que ela conseguisse ter uma casa, né? Criar o filho dela, e ela era mãe solteira. Então, assim, é tenso. Você tem que deixar tudo muito claro, desde o começo. Cara, que situação delicada, hein? Coitada dessa moça. Espero que esteja bem. Mas vê só, Leila. A gente já falou muito aqui da questão causa até a parte de casa. Mas em algum momento a sua licença maternidade acaba. Em algum momento a licença paternidade do Peter acaba. E eu queria saber como é o procedimento para quando isso acontece. Contrata babá, creche, tem algum local que você pode deixar, algum amigo que pode cuidar. Como é que é esse procedimento para você voltar ao trabalho? Então, a licença paternidade, no máximo, vai ter 2 semanas. Então, assim, a carga é da mãe, né? Então, se a mãe vai ter 12 semanas ou 26 semanas,
ela tem que começar a se planejar, né? Se ela quer voltar a trabalhar. Quem tem dinheiro e condições, o que não é o caso da maioria dos imigrantes, paga uma creche. Mas não é só pagar, né? No caso da creche, por exemplo, a gente foi aqui numa creche do lado de casa e eu perguntei, né? A gente conseguiu até o National Child Care Scheme, que é um auxílio do governo para ajudar a pagar a creche. E ela falou que não tinha vaga, que tinha mães grávidas indo pedir vaga para quando os bebês delas tivessem 6 meses. Então, assim, em Dublin a situação é péssima. Aqui é pior ainda, porque só tem uma creche na minha cidade que aceita bebês. Minha cidade tem em torno de 2.000 habitantes e cada um, acho que uns 50% deve ser bebê, né? Então, assim, é muito difícil. É muito difícil conseguir uma creche. Você tem que insistir 1 ano de antecedência. Você procura. E não é qualquer creche que você vai querer colocar seu filho, né? Porque tem que ver. Tem creche que tem péssimas recomendações. Não é o caso da creche aqui, mas... Enfim, a creche aqui, ela é boa, mas, assim, é uma das desvantagens da gente morar fora de Dublin. A vantagem é achar um aluguel um pouco mais barato e com umas pessoas melhores, uma casa boa. Porém, você vai ficar totalmente dependente de carro para tudo e vai precisar de creche ou de babá. E assim, quando você não acha a creche ou não pode pagar a creche, você tem que achar outra pessoa. E às vezes é 2 vezes mais cara do que a creche. Uma creche, ela tá em torno de uns 1.000 euros mensais. E se você pagar uma pessoa, você vai ter que pagar salário mínimo, né? 10, 11 euros a hora. Então, assim, é uma coisa bem complicada, né? Assim, a falta de rede de apoio é uma coisa que faz você pensar bastante sobre ser mãe e pai aqui. Nossa, é realmente complicado. E aproveitando para fazer até um gancho, eu já fiz um episódio aqui com Hendrik de Castro, onde ele falou tipo que a necessidade de professores na Irlanda estava gigantesca. Tipo, não tem suficiente para as creches, para ensino, e que, por exemplo, ele mesmo chegou com 1 semana, ele já estava trabalhando como professor, já tinha conseguido trabalho como professor. Ele já era professor no Brasil, ele conseguiu um trabalho como professor. Então, se você for professor e quiser ir trabalhar lá na Irlanda, segue a gente aqui no canal e procura o nosso episódio com o Henk de Castro, que ele explica como você pode estar fazendo para trabalhar com isso lá na Irlanda. Mas então, Lila, vê só. Todo esse processo que a gente falou aqui, a gente viu que, apesar de ter algumas ajudas que o governo dá, existe um custo muito grande. É um custo muito grande com casa, é custo com creche, é custo com coisas para o bebê, que já é caro aqui no Brasil. Imagina, na Irlanda deve ser o olho da cara. Então, durante todo esse episódio aqui, você mencionou muito a questão dos custos. Eu fiz questão também de perguntar com relação à questão dos custos. Eu queria que você dissesse aqui pra gente mais ou menos como é essa questão para vocês. Como é a questão de custos e como você consegue se gerenciar financeiramente para dar conta de tudo isso. Porque o custo é grande. Pelo que eu estou vendo aqui, basicamente todos os seus custos elevaram. Como é que você faz para gerenciar isso, mesmo não voltando para o seu emprego logo depois que acaba a sua licença maternidade? Então, fica muito mais fácil se os dois estiverem gerando renda, né? No meu caso, infelizmente, eu não consigo trabalhar. Eu tô longe, eu não consigo ter ninguém para cuidar do Oliver, eu não consigo ter esse capital inicial para colocar ele numa creche ou para achar alguém para começar a trabalhar, gerar renda para poder pagar isso. Mas às vezes eu fico pensando, vai valer mesmo a pena? Se eu fizer 1.000 euros, vai ser tudo para creche? Não é melhor eu ficar tomando conta dele e eu ser mãe dele, estar perto dele, vendo o desenvolvimento dele? Então, assim, tem um preço muito alto, né, para terceirizar os cuidados da criança. Porém, a escola, quando ele começa a ir para a escola,
vai ser gratuita. Se eu não me engano, existem auxílios para uniforme, material escolar. Então, assim, o básico é muito bom. No Brasil, se você quiser pagar uma escola, a escola é sempre muito cara. Eu já ouvi falar que tem gente que paga 10 mil reais numa escola, sei lá, escola bilíngue. Aqui a criança já vai aprender inglês, né? Então, assim, o que eu mais gosto na Irlanda é a segurança. Eu não consigo me imaginar andando numa rua preocupada em ser assaltada, em acontecer alguma coisa ruim. E aqui as crianças elas andam sozinhas, sabe, da escola para casa, todo mundo se conhece, é uma coisa assim, você vive em paz, né? Além de que você, em breve, se Deus quiser, eu vou estar trabalhando, eu tô começando agora com o meu próprio negócio, com o meu novo business. Em breve eu vou poder colocar ele numa creche, nem que seja assim, part-time, né? E a gente vai poder se revezar, eu e o Peter. De repente, alguém da família do Peter também pode vir aqui. Às vezes, quando eu preciso muito, eu deixo com uma amiga minha. A maternidade ela pode ser muito solitária, mas eu sou uma pessoa que estou muito disposta a ajudar todo mundo. Eu tenho amigas que foram mães agora, alguns que são há algum tempo aqui. E, assim, é uma coisa que a gente cria um carinho muito grande, né? Uma irmã que a gente descobre aqui. E eu mesmo adoro estar presente na vida de todo mundo. E eu faço o meu melhor para ajudar. E eu adoro quando me procuram. Então, assim, existe isso, né? Às vezes no Brasil, seus amigos estão lá. Eu vou ali, ó, na rave. Você aí, ó, fica chupando o dedo. Até teu marido tá na rave. E você fica lá em casa tomando conta do menino, né? É isso que acontece. Ter o filho do sonho dos outros, né? O sonho dos outros. E aí? Aqui não. Aqui você tá conformada na sua realidade e não foge muito disso. Pelo que eu vi, todo esse processo aqui, apesar de parecer simples, né? Quando a gente vai explicando etapa a etapa, tem muita informação, muita parte legal, muita burocracia, muitos problemas que podem acontecer. E eu queria saber se existe algum órgão do governo para ajudar, para fazer um acompanhamento aí, tanto de antes da gravidez, como durante e depois, e no caso de creche, enfim, se tem algum grupo, alguma ONG, alguém que possa dar esse auxílio, essa ajuda aí para vocês que são mães ou pais, possam estar procurando esse órgão e tendo informações melhores e fazendo as coisas. Tem algum lugar que você pode e que faz esse serviço, que ajuda as pessoas? Olha, eu sei que no Citizen Information, no site deles, eles têm quase tudo que é em relação a como se casar, a como tirar um birth certificate, né, um registro de nascimento. Eles ensinam absolutamente tudo, como aplicar para um RAP, como aplicar para todos os benefícios, se você tem direito, se você não tem direito. É um site muito informativo e se você tiver alguma dúvida, eu super recomendo você ir lá. Existe o Intrel, não sei como é que se fala, Intrel, não sei. É Intrel, que é como se fosse uma assistência social, mas você precisa estar em dia, legalizado no país. Se você procurar, por exemplo, eu tô tendo dificuldade com isso. Eu acho que esse é o órgão que você procura para achar uma casa, uma acomodação, assistência social, pagamentos, assistência médica, não sei, de repente um cartão de alguma deficiência, esse tipo de coisa. É um órgão a se procurar. E, assim, como eu falei já, a gente cria muitos laços aqui, né? Os irlandeses, eles são muito solidários. Eles são uma das populações mundiais mais solidárias que existem. Eu consigo muita coisa de grátis. Assim, todo dia eu tô lá no Facebook olhando pra ver o que é que eu acho de grátis. Eu já achei um trampolim. Um trampolim do tamanho do meu quintal inteiro.
de graça. Eu já vi tanta coisa de graça. E assim, não só os irlandeses. Eu acho que quando você tá distante, você procura um conforto de pessoas da sua mesma região, né, do seu país. E os brasileiros, eles se ajudam muito. Existe um grupo de mães brasileiras no Facebook. Você pode pedir, solicitar para entrar, se você tiver grávida, se tiver filhos, até filhos maiores, se você quiser planejar vir para cá. É, e aí a gente sempre se ajuda, sabe? Por exemplo, na questão do meu visto foi muito complicado, mas eu pedi ajuda lá, eles me responderam, foi assim, foram muito solícitos. Já assim, eu tenho medo de postar em alguns outros grupos, porque eu tenho muito medo de hate. E tem muita gente assim amargurada também, né? Mas normalmente no grupo das mães, nas pessoas, assim, a ajuda é grande e você se sente acolhido. E é bom. Legal. Eu não sabia da existência desse grupo. Eu vou pegar contigo o link e vou deixar na descrição aqui no canal do YouTube. Né? Então, se você estiver assistindo por outras plataformas, corre lá no nosso YouTube. O link vai estar na descrição. Pega lá, já faz parte do grupo que vai te ajudar muito quando você estiver fazendo o seu processo. Então, Marília, a conversa foi boa. A gente está chegando ao fim do nosso episódio. Eu sei que a gente poderia falar aqui mais 1 hora. Tem muita informação que a gente ainda poderia passar, mas infelizmente já está passando aqui de 1 hora de episódio. E aí eu queria pedir para você deixar uma frase, um conselho especial para todo mundo que ou tá para ser pai e mãe ou tá querendo ser pai e mãe na Irlanda. O que é que você pode deixar de mensagem para essas pessoas? Então, eu gostaria muito de dizer que se for seu sonho, não desista. Vá atrás, tudo é complicado. Seja aqui, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Sempre vão haver pedras no caminho. Mas o que seria, né, a vida se ela fosse uma linha tênue? Inclusive, quando a gente tá no hospital, que a gente escuta nossos batimentos cardíacos, é pipi, alto e baixo, alto e baixo. Na hora que para, a gente morreu. Então, assim, a vida é isso. A gente quer dar o melhor para os nossos filhos, para quem a gente ama. Eu acho que vale muito a pena. Hoje em dia, assim, às vezes eu penso muito se valeria a pena tentar voltar para o Brasil. E eu me sinto angustiada em pensar que talvez eu tenha que voltar em algum momento. Eu gosto muito daqui, apesar de tudo. No final das contas, faça o que seu coração mandar, né? Porque também não adianta a gente insistir em algo, você vê tudo por um lado negativo e no final das contas a gente não tá feliz. Se for para ser positivo, se for para ser bom, insista. E sempre no final tudo se ajeita, tudo se ajeita. Ótimo conselho que você deixou aqui. Então, Marília, vê só, eu queria agradecer primeiramente a sua presença por ter participado, por todas as informações que você passou aqui pra gente. Eu acho que isso vai dar uma luz muito legal para muitas pessoas que estavam querendo, que estavam passando por isso, passando pelo perrengue e principalmente que precisavam escutar essa sua mensagem. Eu queria agradecer e aproveitar também perguntar se você gostaria de deixar alguma rede social aqui para quem quiser ir tirar dúvida com você, mandar mensagem para você e te procurar para saber um pouco mais a respeito. Sim, o meu Instagram é lila, lila.dourado, a cor. Não tem a cor. É lila.dourado. E eu tô disponível. O que eu puder ajudar, é só mandar bala. Perfeito, gente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês que ficaram aqui até o final. Se você quiser me encontrar, estamos diariamente pelo Instagram, TikTok e Twitter. Você pode estar procurando a gente pelo @invest.space, tanto no Instagram quanto no TikTok, e @investspace junto com 3 no final no Twitter. Também estamos presentes no YouTube todas as sextas-feiras e domingos, trazendo vídeos para vocês falando sobre gestão financeira, investimento exterior, economia mundial, entre outros assuntos como esse podcast focado em você que quer sair do Brasil ou já mora no exterior. Eu peço que, se esses assuntos te interessarem, que você se inscreva no nosso canal e acompanhe o nosso conteúdo pela plataforma que mais lhe convém.
novamente agradeço a todos vocês que puderam fazer uma contribuição financeira e também passaram o nosso canal para deixar o seu engajamento. E aguardo vocês no próximo episódio.